Seja muito bem-vindo, M2C Learning na área. Estamos gravando mais um podcast Talento, Gente e Gestão, com Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva. Agora com um tema super útil, é muito importante esse tema, então já pega papel e caneta e anota, porque é sobre gerenciamento de projetos. Como gerenciar projetos de forma eficaz. Bem-vindo, Edson, bem-vindo, empresário e gestor. Bom dia, Mr. Gleidson, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver nos assistindo aí em diversos horários diferentes. E aí vai uma questão já para você pensando aí. Sua empresa tem projetos? Porque só tem projetos quem tem planejamento. E que só cresce quem tem projetos, porque eles estão dentro do planejamento. Qual o seu projeto ou seus projetos para 2025? É sobre isso que a gente vai falar aqui, para você ver a melhor forma ou ideias interessantes de como gerir projetos de forma eficaz. Perfeito! Seja muito bem-vindo. Eu já vou de cara fazer um negócio aqui que vai parecer o direto ao ponto, só que vocês vão entender que não é. E para quem não sabe do que eu estou falando, o direto ao ponto é um momento aqui no nosso podcast que o Edson e eu, nós falamos uma coisa bem assim, ó, na veia. Faz isso, testa isso. É um resumo do resumo, onde nós extraímos como que uma cereja em cima do bolo, algo que é muito prático, que dá para você começar a aplicar agora, hoje, na sua empresa. Eu vou pedir para Você você... falou bonitinho, para mim o direto ao ponto é, pelo amor de Deus, faz isso! Faz isso. Essa aí foi top. Então, o que eu recomendo que você faça agora? Anota isso que eu vou te falar. Quando a gente fala de gestão de projetos, é preciso ter em mente alguns aspectos. Esses são fundamentais. É a essência da gestão de projetos. Primeiro, objetivo. Você vai anotar essa palavra aí. Objetivo. Segunda palavra que você vai anotar. Escopo. Escopo. É a estrutura. Escopo. Terceira palavra. Cronograma. Quarta. Execução. Quinta. Acompanhamento. Sexta palavra que você vai anotar aí. Entrega. Sétima. Avaliação. Se nós fôssemos encerrar esse podcast aqui agora apenas com essas palavras, e aí você fosse ter o trabalho de fazer pesquisa do que quer dizer isso, já dá para você estruturar o projeto baseado nessas 7 palavras. Naturalmente, o Edson e eu, pela experiência que a gente tem de, além de acompanhar projetos, realizarmos projetos, nós vamos passar para você aqui agora algo que a gente já viveu ou vive na prática. Então vai te poupar tempo de pesquisa. E esse é o grande lance do negócio. Eu nem tinha pensado nisso, Edson. Poupar tempo da pessoa, né? Ao invés de ter que ficar pesquisando, já vai pegar um negócio que já foi testado, já foi validado. Vai economizar aquilo que o ser humano tem de mais caro, tempo. Exatamente. E sem contar que quando a gente está fazendo a pesquisa, a gente está sozinho, está fazendo a leitura, está sozinho, tende a ser muito frio. A partir do momento que você tem alguém para poder trocar uma ideia, para poder conversar, vão surgindo até novas ideias, novas possibilidades. Então, com base nessas 7 palavras que nós dissemos, a gente vai aprofundar um pouco mais nessa gestão de projetos de forma eficaz, que para muitos pode parecer até meio assustador. Nossa, gestão de projetos, será que isso é um privilégio de grandes empresas? Não. E a propósito, tendo consciência ou não, de algum modo, ou nós estamos executando um projeto de alguém, ou estamos realizando, executando um projeto nosso. E o grande detalhe é que quando você faz isso de uma forma consciente, quando você tem a estrutura mesmo do projeto, você de fato tem essa eficácia que nós estamos falando no nome do podcast de hoje. Então esse é o nosso propósito aqui. E eu vou acrescentar outras 2 palavras que vieram aqui na minha cabeça, eu não tinha pensado nelas. Só que é importante citar, sendo que a gente não vai aprofundar, porque apenas elas seriam temas para outros podcasts voltados para esse assunto. Scrum. Scrum. S-C-R-U-M.
M no final. Scrum. O que é isso? É um framework. E aí eu vou explicar esse nome chique para não ficar parecendo, ó, o negócio começou a ficar em inglês aqui e está complicando. Basicamente, o que é isso? É uma estrutura, um modelo que você pode usar em uma metodologia chamada de metodologia ágil, que vai te ajudar a fazer uma melhor gestão de projeto. Então é isso, é um modelo. Framework quer dizer isso até, né? É um modelo. É uma estrutura que já é um modelo que você pode encaixar aquilo que você precisa fazer dentro desse modelo e aí você tem mais fluidez. Então, eu estou acrescentando essa palavra porque é importante você aprofundar o conhecimento a respeito disso, das metodologias ágeis que envolvem a gestão de projetos. Aqui nós vamos passar algo de uma forma muito clara, muito simples para você, ó, como a gente estava conversando mais cedo, pau na máquina, já pegar aí fazendo. Só que para aquelas pessoas que estão já num outro nível, eu recomendo que pesquise sobre isso, metodologias ágeis de gestão de projetos. E a outra palavra, é uma palavra meio maluca que eu vou falar aqui agora, mas fique tranquilo que eu vou explicar o que é o tal do PMBOK, que basicamente é o quê? É um documento denso, é uma estrutura que te explica exatamente como é que funciona uma boa gestão de projetos. E para você ter ideia, existem até provas que são feitas para qualificar pessoas em níveis mais elevados em gestão de projetos. E aí essas pessoas, elas se baseiam nesse PMBOK, né, que é essa documentação, para poder aprender um pouco mais em relação àquilo que rege a gestão de projetos. Aqui eu estou falando de projetos até mais complexos. Então, citei dois nomes, duas palavras aqui um pouco esquisitas, expliquei um pouco sobre elas, porque quando se trata de projetos de alta complexidade, ou às vezes até de média complexidade, mas você já está querendo implementar algo ali um pouco mais sofisticado, você vai ouvir essas expressões. Bom, dito isso, vamos voltar lá do começo. Projeto. Quando você fala de projeto, você precisa ter em mente que o projeto você tem que ter um objetivo claro. É preciso ter essa estrutura que é o escopo do projeto, e projeto tem que ter prazo para acabar. É data de começo, o meio que é a execução e data para acabar. Se não tem esses três elementos, não é um projeto. Show de bola. Vai complementar aí ou não? Não. Ah, tá. Daqui a pouco eu avanço. Vai falar mais ou não vai? Ô, Gleides, um lenhador, ao sair para o seu trabalho, um lenhador, né? Ao sair para o seu trabalho, qual a coisa mais importante que ele tem a fazer antes de sair? O lenhador das antigas, ele tem que amolar bem o machado. Ah, moleque. Certo? Ele tem que conferir o fio do machado dele, e se não tiver bom, ele vai ter que amolar. E se ele esquecer de fazer isso, na primeira árvore que ele der uma machadada, ele vai perceber a incompetência para deitar aquela árvore. E ao perceber a incompetência para deitar aquela árvore, não tem outra solução. Ou ele vai ficar batendo aquele machado ali só para cansar e passar o tempo e não vai ter resultado nenhum, ou ele vai ter que voltar e afiar o machado, amolar o machado, como a gente fala, né? E depois voltar para derrubar aquela árvore ali. Então, nessa pequena brincadeira aqui, fica duas lições. A primeira, se você não está conseguindo derrubar a sua árvore, afie seu machado. Aprenda. Coloque-se com a competência necessária para derrubar a sua árvore. E aprenda a fazer planejamento. Planejamento é pensar em todo, ou no máximo possível, das etapas que vão acontecer no meio daquilo que você tem que fazer, para que você consiga antecipar situações. Porque quando você fizer o planejamento, você vai perceber, eu tenho que olhar o fio do machado. E se não tiver bom, eu vou lá afiar primeiro, para depois eu ir para o trabalho. Gestão de projeto é
é gerir antes de começar também, faz parte do processo. Então, de repente, eu comecei falando assim, que se você só tem projeto, quem tem planejamento para o ano, por exemplo, planejamento estratégico, e só evolui, a empresa só evolui na sorte, eu acho que você não quer contar com a sorte, ou porque os projetos estão sendo executados dentro da empresa e eles estão dando resultado. Então, se você olhou para isso e falou, não tenho nada disso e eu nunca fiz isso, afie seu machado. Vá buscar a informação necessária, vá conhecer, vá aprender e faça isso mesmo, a mesma coisa com a sua equipe. Para que você possa, no processo do projeto, ter uma leveza maior para gerir o próprio projeto, e aí vai se falar mais aqui sobre essa gestão do projeto. Mas a gestão também inclui planejamento, não é só na hora. Gestão não é estar executando e ver se está bom ou se está ruim. Gestão é antecipar também. O Gleison, quantas horas você acha na vida que o Neymar já jogou de futebol? Eu não sei, vou chutar aqui, mas chuta um tempo aí. Somando as horas do Neymar, já que você falou no outro podcast do Romário, e nós tentamos o Neymar, vamos falar do Neymar. Tem uma parada aí, não vamos falar do Neymar. Volta um pouquinho, não vamos falar do Neymar. Voltou aí, fala aí. Isso, vamos falar do Neymar que você estava falando, deu uma parada. Quantas horas você acha de futebol que o Neymar já jogou na vida dele até hoje? Centenas de milhares. Chuta. Centenas não de tem milhares. Compromisso com a FIFA. Centenas de milhares de horas. Centenas de milhares. Então vamos pôr 100 mil horas. Aí. Quantas horas você acha que ele já treinou? Pelo menos 3 vezes isso, né? 300 mil horas. Então, meu amigo, se você não fizer o antes para chegar na hora e fazer bem feito, aí você corre o sério risco de não ter projetos ou ter projetos fracassados, e aí você para de planejar, você para de criar projetos na sua empresa, porque você fala assim, esse trem não dá certo não, meu negócio é na hora mesmo, eu sou do improviso. Por quê? Simplesmente que você não fez, não planejou o que você ia fazer e não pegou ou trouxe as habilidades necessárias. Então, para a gestão de projeto, esse antes, ele é fundamental. De bola. Ô Edson, nós podemos trazer para o empresário pelo menos uns 2 exemplos aqui, de forma prática, de como é que aplica isso, essa estrutura para uma gestão eficaz do projeto. E o negócio aqui em mente, então, vai um exemplo. Vamos começar com esse. Vamos supor que o empresário, o gestor, ele decidiu que ele vai fazer uma melhor gestão de talentos dentro da empresa. Gestão de talentos, que é entender ali as pessoas, as habilidades que as pessoas têm dentro da empresa, conhecimento que elas têm, como é que melhora isso, essa capacidade de fazer, como é que a empresa pode ajudar as pessoas que querem a crescer e elas crescendo, a empresa também se desenvolver. Então vamos supor que o empresário, a partir de hoje, ele vai começar um projeto de desenvolvimento de pessoas dentro da empresa. Então, olha que legal. Objetivo: desenvolver os líderes da minha empresa. Porque esse é o objetivo. Lá no escopo do projeto, que é essa estrutura base, é preciso estabelecer algumas coisas. Como, por exemplo, quem são essas pessoas que vão entrar nessa primeira remessa de pessoas que vão ser desenvolvidas? Como elas serão desenvolvidas? Eu vou utilizar de algum recurso digital, uma plataforma como a nossa, por exemplo, alguma outra plataforma? Eu vou usar de algum mentor, algum consultor que vai contribuir nesse processo de desenvolvimento? Quais são os conhecimentos e capacidades que essas pessoas têm? Então, esse mapeamento do conhecimento e capacidade que elas têm. Uma definição do que elas precisam aprender ao longo do tempo, e aqui nós podemos colocar dos próximos 3 meses,
colocando aqui um prazo para começar e prazo para acabar, esse primeiro ciclo. Quanto que nós vamos precisar investir? Nós vamos precisar investir, fazer algum aporte financeiro? Ou não, nós já temos a condição e a infraestrutura dentro de casa, dentro da empresa, para que isso aconteça. E a gente monta um cronograma. O que essa pessoa vai aprender primeiro, depois daquele mapeamento que foi feito? Quem é que vai ensinar? Como? Quando? De que maneira ela vai receber um feedback? Qual é a frequência? Vai ser uma frequência semanal, diária, quinzenal? Desse ensino, aprendizado, desse colocar o aprendizado ali em prática, mediante um acompanhamento? E aí você estabelece, inclusive, quem é a pessoa que vai acompanhar esse progresso. Na área de gestão de projetos, nós chamamos de gerente de projetos, né? É aquela pessoa que é nomeada, e não necessariamente ela é um gerente lá em alguma área dentro da empresa, pode ser, mas não necessariamente. Ela vai gerir aquele projeto específico. Então, quem é que vai acompanhar isso? E aí você faz um plano também para que você acompanhe algum tipo de contingência. O que seria contingência? A contingência é quando algo não acontece de acordo com o que estava programado, previsto no escopo. Como, por exemplo, definiu-se que vai ter um mentor, mas por algum motivo aquele mentor ele não está dando conta de acompanhar. O mentor ele vai sair do projeto por algum motivo, ou seja, tem que realocar, tem que contratar um outro, tem que fazer uma nova parceria. Um outro exemplo de plano de contingência. Estabeleceu-se que uma parte do aprendizado ele vai fazer online. Só que não está conseguindo aqui um acesso à plataforma. A quem que vai recorrer? Esse plano de contingência baseado em algum tipo de problema que pode dar e como é que faz para resolver aquele problema que pode ser comum na execução daquele projeto. E aí você avança, e à medida que o projeto vai avançando e esse gerente de projetos vai acompanhando, ele vai apontando os resultados. E ele pode tabular esse resultado através de um Excel. Se no caso de uma preparação nesse programa é para desenvolver gente, você está usando uma plataforma como a nossa, como a Ypsilane, nós vamos entregar esse relatório para você. Então, é menos um trabalho para quem está gerindo, porque você vai bater o olho e vai interpretar os dados. Ao invés de ter que ficar montando ali no Excel, por exemplo, não, a gente já te entrega tudo pronto. E ao término do terceiro mês, se o projeto ele tem o prazo de acabar em 90 dias, vai acontecer o quê? Uma avaliação final. Então tem o acompanhamento, os feedbacks, os ajustes e depois uma avaliação final. Qual que é a avaliação final? O João da Silva, no início, cujo objetivo que nós tínhamos era fazer com que ele desenvolvesse algumas competências em liderança. Ele tinha a competência A, B e C desenvolvida. Nós precisávamos que ele desenvolvesse a D e a E. Desenvolveu? Qual que é a evidência disso? Ele está conseguindo fazer aquilo que é próprio do cargo, das funções dentro do cargo dele, agora após esse terceiro mês? Opa, se sim, cumprimos com o objetivo, né? O projeto, ele cumpriu com o objetivo, ele entregou um João da Silva melhor desenvolvido. Se não, quais são os pequenos ajustes que a gente vai ter que fazer? E aí faz essa avaliação, celebra, né, comemora o alcance ali do resultado nesse projeto e encerra-se esse projeto, esse ciclo. E aí você pode começar um novo com essa própria pessoa, avançando, ou implementar usando o mesmo modelo, agora em outro setor ou com outras pessoas. Então aqui um exemplo prático, né, da aplicação daquela estrutura que nós mencionamos no início. O projeto precisa ter um objetivo, e você tem um escopo, que é a estrutura básica, de quais são os recursos que você vai precisar ali investir, o que você vai precisar alocar, quanto tempo que vai ter esse projeto de duração, quem vai ser o gerente desse projeto, quem é a pessoa que vai acompanhar esse projeto. Aí o cronograma, que são as datas para acontecerem as coisas, e que coisas são essas, né? O que vai ser feito.
E aí vem o acompanhamento, que é feito por esse gerente de projetos, que é a pessoa que foi nomeada para poder acompanhar, e vai dando os feedbacks, e vai escrevendo, vai tabulando, vai digitando os resultados ali, vai marcando esses projetos. E aí vem a etapa de avaliação, depois o encerramento. Então, dei um exemplo simples, prático, de um projeto voltado para o desenvolvimento da sua liderança, aqui pegando uma única pessoa como referência, mas você pode pegar um grupo, pode pegar um setor, não importa o tamanho. A estrutura básica é essa. Show de bola, Gleice. E voltando, você citou aí no começo, eu vou reforçar, porque, para ficar claro, e às vezes a pessoa está ouvindo a gente falar e fala assim, tá, mas que projeto que eu vou fazer na empresa? Como assim projeto? Ah, cara, saco, projeto, que projeto? Parta do objetivo que você tem. O Gleice falou que um projeto tem que ter um objetivo. O objetivo do projeto, ele tem que atender a um objetivo organizacional. Às vezes, o objetivo organizacional, o objetivo da sua empresa, ele não exatamente vira um projeto por completo. Mas, quando você vai para as áreas da sua empresa, cada um tem que compor uma parte, tem que cumprir um objetivo da área para cumprir o objetivo do negócio. Deixa eu dar um exemplo. Todo mundo quer vender mais. Quem não quer? Vou dar o exemplo que eu dei no outro podcast aqui, mas ele cabe perfeitamente. Todo mundo quer vender mais. Você chegar para uma empresa e falar, você quer vender mais? As que vão falar com você que não... Aliás, todos querem. Alguns podem falar que não pode. Cara, eu não posso vender mais porque eu não tenho estoque. Eu não posso vender, porque se eu fizer a venda ali, eu não consigo fazer a entrega. Eu não posso vender mais porque eu não tenho capital de giro. Porque eu vendo a prazo e compro à vista. Sei lá. Tem N motivos aí de não pode vender mais, mas todo mundo quer. Todo mundo quer vender mais. Então, o objetivo da sua empresa é vender mais. Mas qual é o objetivo do marketing? O objetivo do marketing talvez seja ou melhorar a qualificação dos leads ou aumentar a quantidade de leads. O objetivo do marketing colocar mais leads dentro da empresa. Esse é o objetivo dela. Aí depois a gente fala em metas, em outras coisas, mas é o objetivo dela. Então ela tem um projeto, que aí vai para o escopo e vai para as partes que o Gleison falou, mas ela tem um projeto, que é aumentar leads na empresa. A área de vendas tem um outro projeto, que é otimizar ou aumentar a taxa de conversão. Os dois vão se juntar, e talvez a logística tenha um outro projeto. Vou incluir a logística aqui. Provavelmente a logística, ou a área de compras, tem outro projeto. A logística tem o projeto de diminuir a taxa, o tempo de entrega. Ou melhorar a satisfação do cliente com o tempo da entrega. Vamos colocar esse objetivo assim. Então, os três vão se juntar para vender mais. Porque se o marketing não entregar mais lead, a equipe comercial não faz a venda. Mas se o marketing entregar mais lead, mas a comercial não aumentar a taxa de conversão, não vai vender mais. Mas se o comercial entregar a taxa de conversão e a logística não melhorar a taxa de entrega, ou o tempo de entrega, na verdade, talvez ela não consiga vender tanto mais assim no mês, que não vai conseguir entregar o que vendeu. Então, o objetivo organizacional lá em cima talvez não seja alcançado. Então, você pensa no objetivo organizacional e cria objetivos para as áreas. Ou seja, você define um objetivo maior e cria os projetos de cada um. Projeto do marketing, projeto do comercial, projeto da logística, projeto do compras, projeto financeiro. Todos eles têm que apontar para o objetivo organizacional traçado. Aí sim, você cria um projeto que tem uma força de mudar o status da sua empresa. Bacana demais. E com isso, nós podemos acrescentar aqui um outro exemplo, independente da área que você atua, vai te dar ainda mais clareza.
Nós citamos o primeiro exemplo, desenvolver pessoas, porque nós acreditamos nisso, fazemos isso, e inclusive investimos tempo, dinheiro e recursos para que isso aconteça, né? Para disseminar esse desenvolvimento de gente. Afinal de contas, são pessoas que fazem com que os projetos aconteçam. O Edson citou esse outro exemplo ali, pegando essa tríade: marketing, vendas e logística, ou seja, demonstrando até essa integração que precisa ter na empresa, precisa estar com setores integrados, um cooperando com o outro. E mais uma vez, por trás de cada setor, por trás dessas operações, o que nós temos? Gente, temos pessoas. Então, uma empresa que tem a cultura de integrar as pessoas, as chances são que essa empresa vai ter resultados melhores. Ela vai ser mais eficiente. E aqui um outro exemplo para que você encaixe de acordo com a sua realidade. Vamos supor que, independente do que a sua empresa faz, se ela vende um produto, ou se ela presta um serviço, ou se ela tem um sistema que a pessoa ela compra a licença, compra o acesso, independente da área, digamos que você percebeu que tem uma oportunidade no mercado e o seu objetivo seja aumentar em 6% a sua carteira de clientes. Aumentar em 6% a carteira de clientes. Vamos supor que esse seja o seu objetivo. Porque você percebeu, de algum modo, que tem essa possibilidade que você quer aproveitar. Então, aumentar a carteira de clientes em 6%. E aí, digamos que você vai fazer um projeto em relação a isso. Então, setor objetivo, aumentar a carteira de clientes em 6%. E aí você nomeou um gerente do projeto, que vai ser a pessoa que vai acompanhar o desenrolar das várias ações dos múltiplos setores da empresa para conseguir alcançar esse objetivo. E digamos que você, inclusive, já setou ali uma data, porque o projeto tem que ter data para começar, o desenrolar dele e data para acabar. Então, ainda que seja um projeto para um ano, você precisa colocar a data. Ó, data de início, X. Data de término, Y. Então, tem esse prazo para poder aumentar em 6% a carteira de clientes. E aí, no escopo do projeto, você vai definir quais serão as entregas. Então, digamos que para um setor dentro da empresa, ou para uma pessoa lá na posição de liderança, você determinou que essa pessoa vai ser aquela que vai fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada na região que você atua ou quer atuar, de forma que com esses dados nas mãos, você consiga avançar na estratégia para poder alcançar esses 6% ali a mais naquela região. Então, digamos que um dos entregáveis seja uma pesquisa. Segundo entregável, uma comunicação clara, direta e objetiva com aquele público que é o seu público cliente potencial, que você pretende atingir e que, se atingir, vai aumentar em 6% a carteira de clientes. Então, digamos que nesse caso aqui, o setor de marketing da sua empresa, ou talvez sua empresa não tenha um setor de marketing específico, mas tem alguém que trabalha lá dentro da empresa, boa parte das empresas fazem isso, tem lá um designer gráfico, tem um social media, e que acaba pegando outras funções. Você tem uma pessoa que vai ficar responsável por estabelecer canais de comunicação com esse público. Quer seja uma comunicação visual impressa, quer seja uma comunicação através das mídias digitais, quer seja uma comunicação, dependendo do perfil do público e do seu negócio, a partir de áudio, que vai rodar em rádio ou em veículos locais. Aí a estratégia vai depender do perfil do público do seu negócio. Então você tem lá alguém ou um setor que vai estabelecer a comunicação com esse público e vai atrair esse público para o negócio. E aí você tem uma quarta pessoa ou setor que vai trabalhar as necessidades desse público e vai mostrar que você consegue atender.
E aí, à medida que vocês vão avançando nessas entregas, o gerente desse projeto vai acompanhando. Olha, está dando resultado, não está. Vamos fazer esse ajuste. Ele vai realizando aquelas reuniões de feedback, as reuniões ao longo da execução do projeto, para fazer com que a equipe ela fique integrada, a comunicação flua entre as pessoas, as partes envolvidas, e aqueles que estão patrocinando esse projeto, nesse caso vai ser você, empresário, gestor, e obtendo também uma resposta, um feedback do avanço, do progresso. Então, melhor do que você ficar perguntando como é que tá, é você já ter uma data, um dia, uma hora. Por exemplo, o Edson e eu aqui na Índice Learning, nós temos uma data e hora semanal para que nós possamos fazer um alinhamento. Além das conversas nossas ao longo da semana, por meio do nosso canal de comunicação, e um deles, principal, chama-se Slack, que é um aplicativo, nós temos data e hora para uma conversa, uma reunião de alinhamento. E aí, por mais que nós sejamos descontraídos, nós somos bem objetivos. Ó, planejamos isso, realizamos isso, não realizamos aquilo, a data para realização é essa, e aí a gente vai fazendo os ajustes. Então, esse gerente do projeto, ele fica responsável por isso, por juntar as pessoas, pegar a informação da evolução do progresso e por gerir os ajustes que vão precisar ser feitos ao longo da execução. E aí, quando você estiver no encerramento do projeto, note que você não começou, você tem objetivo, e aí cada um por si, Deus para todos. Não. Foi tendo acompanhamento. Quando chega no momento do encerramento do projeto, faça uma avaliação global. E aí, nós alcançamos o objetivo? Qual era o objetivo? Aumentar em 6% a carteira de clientes. Ah, então, se eu tinha 100 clientes, opa, aumentar mais 6. No final do ciclo, conseguimos? Conseguimos, então foi positivo. Aí conseguimos 100%? Ah, não, nós aumentamos a metade. Opa, o que nós podemos fazer então de ajuste e melhoria para que nós consigamos alcançar na totalidade aqui aquilo que de fato nós identificamos que é uma oportunidade? Então faz essa reunião final de encerramento do projeto e encerra esse projeto. Depois começa-se um novo ciclo. Pode ser que seja uma nova cidade, uma nova região, talvez com um novo produto ou serviço, ou de repente você vai criar um serviço de valor agregado para o cliente, aí vai ser um novo projeto e você vai avançando, criando novos ciclos. Essa é a estrutura. O Edson mencionou, não sei se foi nesse podcast ou em outro, uma ferramenta que pode te ajudar tanto na estruturação do projeto e depois vai te ajudar no acompanhamento, é o PDCA. O ciclo PDCA ele pode te ajudar nesse acompanhamento. Agora, um instrumento que você vai usar, uma ferramenta digital que você pode ter aí para te acompanhar, eu recomendo que tenha, é, por exemplo, o Trello. E nós tivemos aqui um podcast falando específico de ferramentas que os gestores precisam ter e que, se tiver, vai ajudar no acompanhamento da execução ou de projetos ou mesmo de algumas tarefas dentro de um intervalo de tempo. Então nós podemos citar aqui o Trello como um recurso para você fazer isso. Se você talvez não está muito acostumado com essa expressão Trello, o Trello é um aplicativo que você pode usar no computador ou no celular e que você consegue colocar as tarefas que precisam ser executadas ali ao longo de um tempo e acompanhando. Você define quem é que vai fazer, quanto tempo, em quanto tempo vai ser feito, o que vai ser feito. E aí você consegue acompanhar de forma visual o desenrolar, o avanço desse projeto. Então fica uma sugestão, além de você ter esse gestor, esse gerente do projeto, utilize recursos tecnológicos, utilize a tecnologia para poder acompanhar. Nós poderíamos citar outros aqui, como por exemplo, se você já está no nível mais avançado de gestão de projetos, você já ouviu falar do Microsoft Project, você já ouviu falar, por exemplo, do gráfico gigante, que também é um recurso que vai te ajudar nesse acompanhamento, nessa gestão de projeto. Mas para você que quer começar mais simples, começar do básico, vai no simples, que o simples também funciona. Você entendeu os fundamentos que a gente apresentou aqui?
aplica de uma forma simples, porque ser sofisticado não significa complexidade. Hoje, a sofisticação está em simplificar aquilo que é complexo. Então, aplique o simples baseado nos fundamentos. Minimalista, né? É o famoso menos é mais. Exatamente. Cleiton, podemos ir para o direto ao ponto? Tem alguma conclusão maior aí? Podemos ir para o direto ao ponto. Então vamos lá. Se você não tem nenhum projeto, meu direto ao ponto é, se você não tem nenhum projeto estruturado na sua empresa, pensado, planejado, você está deixando, ou fazendo, ou impedindo que a sua empresa se desenvolva. Empresas e pessoas só se desenvolvem com projetos pensados, porque ela pensa num objetivo e traça um caminho para chegar lá. Projetos são realizações que te levam mais perto do objetivo que você tem. Então, vários projetos vão fazer você alcançar o objetivo do seu negócio, o objetivo com as pessoas do seu negócio. Coloque em prática, comece por um. Defina um projeto que conecte com o objetivo da sua empresa e comece a executá-lo. Empresário e gestor, nomeie um gerente do projeto. E aqui só para deixar claro, esse gerente do projeto não significa que é uma pessoa que já é promovida gerente ou que você vai promover. Pode até ser que, dependendo de como é que a pessoa se desenvolve ao longo do projeto, se ela não ocupar uma posição de liderança, pode ser que ela venha a ocupar. Mas o gerente do projeto, que é importante se definir, é aquela pessoa que vai acompanhar mesmo o desenrolar para não deixar solto. Então, ao definir o início de um projeto, coloque aí em prática, coloque em pauta que é importantíssimo você definir, estabelecer aí, designar um gerente do projeto. Execute e nos dê notícia. Mande aqui comentários nas nossas redes sociais, aquela da sua preferência, sobre o quanto está sendo útil para você o conteúdo que nós estamos apresentando aqui no nosso podcast Talento, Gente e Gestão. E compartilha, porque assim você nos ajuda a fazer com que essa mensagem ela chegue a mais pessoas. Forte abraço. Você acabou de participar do podcast Talento, Gente e Gestão, onde hoje o Edson Ferreira e eu falamos sobre como fazer a gestão de projetos de forma eficaz aí dentro da sua empresa. É isso aí, até a próxima. Fiquem todos com Deus.